O Espaço Cidadão, que só tem na TVA, está começando. Nosso tema de hoje é segurança nas casas de espetáculo. Será que isso funciona? Será que isso existe? Ou a gente pode dizer antes e depois do caso Santa Maria? E nós vamos conversar com o delegado Adalberto Safanelli sobre esse tema. Muito obrigado, Adalberto, por atender o convite. Vamos inicialmente acompanhar uma visita que a nossa repórter Fernanda Fontoura fez a uma casa noturna. Ela foi acompanhada de um bombeiro militar para mostrar como é que uma casa deve funcionar. Nossa equipe foi visitar uma casa noturna em Florianópolis que está totalmente irregular para mostrar como deve ser um estabelecimento que oferece segurança para clientes e funcionários. Então, logo aqui na entrada da casa, a gente já pode observar uma placa que indica a lotação máxima desse local, 1.445 pessoas. Por que é importante respeitar essa lotação máxima? Porque a casa ela foi dimensionada para que essas 1.445 pessoas possam evacuar, sair desse local com segurança. É uma placa obrigatória. É uma placa obrigatória e deve estar em local visível para todas as pessoas que entram em um local de reunião de público. Os estabelecimentos também devem conter saídas de emergência de fácil visualização e abertura, iluminação indicando as saídas e extintores contra incêndio. Agora, tenente, existe um número certo de quantos extintores, quantas saídas tem que ter numa casa ou não? Tanto os extintores quanto as saídas, eles são dimensionados de acordo com o projeto da casa. Então, quando o projeto é apresentado na seção de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros, ele já vem dimensionado com o número de extintores, o total de saídas de emergência de acordo com o público, também de acordo com a periculosidade, que é o local, né? Dimensionando também a quantidade de extintores e as distâncias com que as pessoas podem percorrer de determinado ponto da casa até o extintor. Por isso que há vários extintores posicionados aqui e dimensionados de acordo com a necessidade. Então aqui a gente tem o extintor contra incêndio, a gente pode perceber também que ele está ok, por quê? Porque ele está pressurizado, está carregado, está lacrado. As vistorias em casas noturnas do estado começaram após a tragédia de Santa Maria, que resultou na morte de mais de 230 pessoas. Só aqui em Florianópolis, 47 estabelecimentos estão irregulares. Grande parte das casas apresentam pendências de ordem burocrática e administrativa. As principais irregularidades constatadas são a falta de alvará de funcionamento aprovado pelo Corpo de Bombeiros e a falta de projeto preventivo contra incêndios. Esta casa noturna de Florianópolis já está adotando uma nova medida de segurança para evitar tragédias. Antes dos shows começarem, um vídeo mostra ao público como funciona o sistema de segurança no local. Nós entramos com um spot, antes de cada show, 2 vezes por noite, informando as pessoas, como no avião, as saídas de emergência, onde estão os extintores, onde está os hidrantes, aqui vai acender sinais luminosos. Quer dizer, então informando para as pessoas, para o som, para tudo, e vamos falar sério agora. Adalberto, mais uma vez, obrigado por atender o nosso convite. A gente poderia botar um antes e depois de Santa Maria nisso aí, ou não? Ou Sim. seria exagero meu? Não. Foi colocado. Ali foi o zero, né? Começou tudo novamente. Porque até então, as casas, os proprietários não tinham a consciência que tem hoje depois do lamentável evento de Santa Maria. Os seguranças eram mais para barrar as portas e hoje um segurança é um homem que indica uma porta de incêndio, é um homem que orienta. Toda a estrutura da casa está voltada para o público. Quer dizer que precisou uma desgraça dessa com 241 pessoas que faleceram até os dias de hoje, para que as autoridades tomassem essa providência. E mesmo assim ainda tem gente que não encarou isso de uma maneira mais positiva, né? Começou, deu aquele impacto, mas depois deu uma relaxada. Mas o Estado deveria agora compor uma fiscalização maior e chamar essas pessoas para conversar e conscientizá-las sempre. Você falou bem fiscalizar e tal. Eu tenho comigo a seguinte colocação. O que falta em
todos os setores, em todas as coisas, é fiscalização. Fiscalização. Porque há coisa de um mês, aproximadamente, a Polícia Ambiental descobriu o desmatamento de quase 20 campos de futebol lá na região de Jaguaruna. Parei, 20 campos de futebol você não desmata de hoje para amanhã. Você não faz esse trabalho no final de semana. Então, tá. Aí você... mas a Fátima tem, parece que 20 fiscais para Santa Catarina. O IBAMA é um número talvez até menor ainda. A própria Florana, a capital. Por que nós precisamos conviver com uma desgraça para as medidas serem adotadas? Olha, antigamente, vamos botar assim, com a ditadura, o Estado se preocupava mais em fiscalização. E depois, com a abertura... Seria influência militar nesse caso? Eu acho que sim. E depois, com o Estado que nós vivemos hoje... Democracia, a coisa ficou esquecida. Os efetivos, a fiscalização, o próprio serviço do Estado. Bom, você acha que Santa Maria foi o ponto de partida. Mas muita coisa mudou ou muita coisa já foi esquecida também? Mudou e conscientizou o empresário. Ele não quer passar por aquilo ali. Então, muitos param um evento durante o show e anunciam porta de incêndio, a já saída, chegamos a esse ponto, e depois continua a festa. Isso é interessante. Foi Agora, bacana. O fato de você parar a festa para fazer uma coisa dessa não pode também criar um clima de pânico? Não, o pessoal gosta, já vibra junto. Sabe que às vezes nós vamos fazer a fiscalização à noite e a casa está em pleno funcionamento, dá para parar a música. Aí o DJ para a música e diz, a polícia está aqui, vai da fiscalização, vamos cooperar. E o pessoal, 10, 15 minutos, fizemos a fiscalização e a festa está liberada, e o pessoal vibra e continua. Quer dizer, não é muito normal esse tipo de comportamento por parte do cidadão. Perdi 15 minutos de festa e tal. Mas eu acho que em função do que aconteceu lá em Santa Maria, ele passou a compreender isso de uma outra maneira, é isso? Da forma que chama ele, ele vai gostar, ele gosta da forma que chama. Porque a segurança é dele, né? É dele, um pai, né? Só deixar um filho com 18, 19 anos, ir para uma casa noturna, chegar em casa às 4, 5 horas da manhã, quer dizer... Tem que ter essa segurança. Bom, tem que ter essa segurança. E para chegar da boate até a casa, tem que ter segurança também? Tem que ter também, né? Tem que ter Como é que você vê a realidade hoje do estado de Santa Catarina, nisso, em Safanelli? Em segurança? É. Olha, eu lamento, às vezes nós vamos fazer a fiscalização à noite e por volta de 23 horas, 23h30, muitas mulheres e jovens saem das escolas, né, para pegar ônibus. E às vezes não tem um policiamento que poderia ter, né? Falta mais rigor? Efetivo. Não, falta efetivo. A vontade tem, nós temos pessoas com competência, mas lamentavelmente a questão do efetivo abala tanto na civil como na militar, tanto na civil como na militar, como na guarda, hospitais. Quer dizer, hoje seria o quê? 40% a menos em todos os segmentos? 40% a menos. Quer dizer, sai muita gente da Baixa, vai embora. Desgostoso com a forma que está sendo conduzida a segurança. A política de Os segurança. Os agentes saem, vão buscar a vida em outro local. Bom, um projeto de lei que quer dar à polícia quer dar aos bombeiros o poder de polícia. Isso, felizmente, já vem acontecendo agora. A coisa mudou completamente, mas, infelizmente, eu sou obrigado a repetir, tudo em função do que aconteceu em Santa Maria. A Fernanda foi conversar com o coronel Murier sobre esse assunto. Vamos acompanhar o trabalho. Coronel, qual é a necessidade prática desse projeto que vai regulamentar o poder de polícia dos bombeiros? A necessidade ela é extremamente importante para a sociedade e para a instituição. Hoje, a instituição faz o seu trabalho de prevenção contra incêndio há vários anos, faz essas vistorias e as análises de projetos em todas as edificações, não só as de reunião de público, mas exceto as unifamiliares, todas as demais são analisadas previamente. A regulamentação desse poder de polícia que vai trazer à instituição a coercibilidade, que é a aplicação de sanções administrativas, ela vai poder efetivar definitivamente esse trabalho. A implementação dessas sanções administrativas vai fazer com que efetivamente os sistemas preventivos não só estejam instalados, como estejam operando.
Porque hoje o bombeiro, pela falta desta regulamentação, nós fizemos apenas as vistorias e comunicamos aos demais órgãos que possuem essa regulamentação e possuem coercibilidade na sua legislação, para fazer a interdição, aplicar multas, fazer advertência. Então, nesse sentido, ela vai ser de muita relevância, vai potencializar o serviço de bombeiro, mas o objetivo final mesmo é favorecer a sociedade para que efetivamente saiba que os sistemas preventivos estão operantes nas edificações aonde estão sendo utilizadas. Essa iniciativa teve influência devido ao episódio do acontecido em Santa Maria recentemente? Certamente, né? Faz 9 anos que nós estamos buscando esta regulamentação do poder de polícia. E essa tragédia ocorrida em Santa Maria, pelo menos essa centena de pessoas que perderam as vidas, ela vai servir para, digamos assim, para salvar milhares de novas vidas com a implementação desta regulamentação do poder de polícia administrativo, que certamente vai fazer com que as edificações fiquem mais seguras. O triste, Safanelli, é a gente ter que dizer que precisou acontecer essa grande tristeza para que, lá no caso de Santa Maria, para que as autoridades tomassem um tipo de comportamento. Foi. A mudança, né? É verdade. O senhor sabe que aqui na ilha tem muitos prédios que foram erguidos sem a vistoria do bombeiro. Então, ergue o prédio, aluga para uma casa de eventos ou para um restaurante, e ele nunca vai ter o bombeiro porque quem construiu, o proprietário, não levou a planta para o bombeiro e nem para a prefeitura. Construiu quase que ilegalmente. Aí fica essa briga. A gente sabe que hoje a gente tem até prédios na beira-mar norte sem habites. Sem habites. E tem locais em que o Estado ocupa sem habites. Sem habites. Parava a cidade se tivesse... Parava a cidade. A gente ri, mas Não, a da primeira tragédia, até que rir, obrigado. Até porque o proprietário não se incomoda, ele alugou. O coitado que investiu ali 200, 300 mil para montar um restaurante, é que vai se incomodar. Vai ficar sempre à beira de ser fechado. Porque eu tinha o prédio, eu aluguei meu prédio, autorizei você a fazer uma mudança, toda mudança é tua. O comportamento teu com as autoridades é problema exclusivamente teu. Aí na hora dele levar o CNPJ dele para pegar o ABITS, o atestado de funcionamento do Corpo de Bombeiros, não, como é que é? Isso nem existe para nós, porque não tem nem planta. Aí fica o cara... Fica difícil a situação? Fica difícil, cara. O hábito Agora, Safanelli, eu vou mais longe agora. Na Europa, nos Estados Unidos, também é assim? Não, teve um grupo de Londres que veio aqui para montar uma casa de eventos. Na capital? Na capital. Não deu certo, porque eles queriam que o estabelecimento ali já tivesse o bombeiro e a vigilância sanitária e a prefeitura. E a mulher foi falar comigo, eu não tenho azar. Então, lá, eles primeiro fazem a documentação toda e depois a casa funciona. Aqui é o contrário. Funciona o restaurante, aí botaram música no restaurante de determinado local. Aí incomoda o vizinho. Aí eu vou lá só, chamo o cara para falar. Tem alvoração? Não tem? Prefeitura? Não, eu ainda estou tirando. Sim, e vigilância sanitária, manipulação de alimentos? Não, ainda vou tirar. Depois faz um restaurante, não dá. E eles botam a funcionar e depois choram que tem 3 famílias trabalhando e tem mais isso. Eu estou gerando emprego. Aí a confusão está feita. Safanelli, nós vamos voltar no segundo bloco para falar mais um pouquinho sobre isso. O que aconteceu em Santa Maria? Isso mudou o comportamento dos empresários do sistema de diversão? Será que isso de fato aconteceu? Será que todo mundo mudou para melhor? Vamos saber tudo isso no segundo bloco do Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje, segurança nas casas noturnas. Já voltamos.
Nós estamos voltando com o programa Espaço Cidadão, que só tem aqui na sua TVAL. Nosso tema de hoje, segurança nas casas noturnas. E o nosso convidado é o delegado Adalberto Sapanelli. Nós temos, vamos supor, de cada 10 casas noturnas aqui, quantas estão regularizadas e quantas não estão? As casas propriamente ditas estão todas, casas noturnas, né? Mas o que atrapalha um pouquinho é restaurante que tem lounge, que também tem música, que vai até 3 horas da manhã. Esse fez um restaurante numa situação daquela que o proprietário do imóvel não se regularizou junto ao bombeiro. Então esse fica sempre com vistoria para fazer, e arrumação, e mudança de parede. E talvez ele nem tenha comunicado ao proprietário que ia fazer um restaurante ali? Não, eles têm contrato, tem tudo. Ah, é? Agora eu dei em chamar o dono do imóvel. Não quero mais falar com quem tem a rotisseria ali, que eu vou pisar e vou estragar, vou me incomodar e não vai resolver. Trago o dono do imóvel. E depois eu vou lá na prefeitura, qual é a punição que se pode dar para aquela pessoa? Porque foi muito fácil para ele construir daquela forma e depois prejudicar um terceiro que investiu ali. Cabe a autorização ao proprietário do imóvel e não aquele para quem ele locou. Ele já teria que estar com a documentação pronta. Um atestado de funcionamento com o bombeiro, vigilância sanitária e prefeitura. Aí eu coloco o meu tipo de negócio no imóvel e vou lá no bombeiro e, com a modificação, ele emite um novo atestado de funcionamento. Uhum. Mas o básico tem que ter, que é aquelas portas, extintores, mangueira, aquelas coisas todas. Bom, existe um projeto de lei do deputado Ismael dos Santos e a repórter Fernanda Fontoura conversou com ele sobre esse tema. Nós vamos acompanhar atentamente a partir de agora. Walter Souza, o deputado Ismael dos Santos, tem um projeto de lei que visa mais segurança nas casas noturnas. Deputado, que projeto é esse? Bom, 240 vítimas em Santa Maria deve nos levar além da solidariedade a ações práticas. E esta casa, que é uma casa de produção de leis, precisa estar também preocupada com isso, nos limites e nas fronteiras do estado de Santa Catarina. Nosso projeto é um projeto modesto, simples, mas que busca salvar vidas. Basicamente, ele propõe que antes dos eventos haja, de fato, uma orientação àqueles que participam desses eventos sobre 3 condições básicas: onde estão as portas de saída, as portas de emergência, onde se localizam esses espaços físicos; segundo, onde estão os extintores, é fundamental isso; e terceiro, qual a capacidade de clientes possíveis nessas casas noturnas. O que aconteceu em Santa Maria, por exemplo, nós soubemos de 180 jovens que foram encontrados nos banheiros. Por quê? Por uma absoluta ausência de uma indicação de rota de escape. Assim como acontece quando você chega numa aeronave e tem as instruções, não é? Da mesma forma nós precisamos nos eventos, mesmo que isso seja feito de uma forma eletrônica ou pessoal, a maneira, a ferramenta que será utilizada, isso é apenas um detalhe. O importante é que se faça isso, inclusive nos grandes eventos, como nos eventos esportivos, nas arenas, nos ginásios, nos estádios, inclusive nos intervalos das competições, para que de fato possamos dar condições de segurança e garantir o salvamento de vidas, em especial da nossa juventude. O deputado Ismael dos Santos é muito preocupado com isso e ele, inclusive, me falou numa outra entrevista o seguinte, de que, às vezes, essas torcidas organizadas no campo de futebol, no final do jogo, se você chegar e perguntar como é que foi o jogo, ele nem sabe o resultado do jogo. Não, eu vim aqui para tumultuar. Por que o ser humano se comporta dessa maneira, Sapanelli? Meu Deus, se liberar, né, como fica, né, a situação. Então, a fiscalização, o Estado tem que se precaver dessa situação e começar a fazer uma fiscalização mais forte. Tanto em escola como fiscalização para educar, porque essas pessoas que já estão nessa idade não tem mais conselho. Não tem mais. Então vamos educar aí quem tem 10, 12, 15 para resgatar essa gurizada para um caminho melhor. E além de educar essa gurizada, também tem que vir o exemplo de dentro de casa. Também, né? Como é que você encara isso? Faço o que eu faço, faço o que eu mando e não faço o que eu faço.
Está errado. Ninguém nem se fala, ninguém nem mais almoça junto, e cada um, né? Cuida da sua vida. Aliás, eu presenciei esses dias num restaurante, que eu não vou citar o nome aqui, o casal chegou, ela uma mulher elegante, muito bonita, ele também muito bem vestido, de terno. Ela sentou, ele nem puxou a cadeira para ela, já foi uma falha. Ela sentou e abriu o laptop, ele sentou do outro lado, abriu o laptop. Dele. Cada um os dois não se falaram. Eu estava nesse restaurante. Os dois não se falaram. Aí quando o garçom chegou e perguntou assim, o que é que vai servir? Eu disse, aquele de sempre. E assim, e a senhora, o que ele quiser. Mas nem levantou o olhar para conversar. Então, já tem o hábito de ir ali. Né? Isso. Já tem o hábito. Por que o cidadão está dessa maneira hoje, hein, Safanelli? Você tem pouca idade ainda perto de mim? Você está com 50, 40? E um. 51, acertei quase na mosca. 51, é um número estranho esse 51, né? É perigosíssimo, você sabe disso. Por que o ser humano, em vez de melhorar, está mudando para o pior? Está caminhando, né? A minha esposa que disse, às vezes o cara tem um grau de estudo muito alto, mas não torna ele um cidadão, né? Não torna ele uma pessoa, né? Uhum. Ele só tem um estudo, mas a índole dele não mudou. Faltou berço? Pois agora, né? E está caminhando para isso, né? Infelizmente. Infelizmente. Eu confesso que eu fiquei assim uns 5 minutos observando o casal. Onde é que se enquadra a gente ali, né? Porque o tipo de vida nosso não é, né? De conversar, Exato. Agregar pessoas, né? Exato. Hoje em pessoas. dia, quando a família se reúne, e isso raramente acontece, né? Às vezes o cara chega na mesa, se serve, pega o prato e vai para o quarto. O filho para um computador, a filha para uma outra computador, a mulher vai ver a novela, o marido e tal. E vai se perdendo as coisas pequenas e boas, né? Está se distanciando as pessoas da família? Só vê que eles namoram pela internet, né? E quando chegam perto, acho que não conseguem pegar na mão da moça, né? Mas pela internet namoram, né? Tá, é o tipo da coisa que é necessária na vida da gente de hoje. Você não pode viver mais sem internet, mas isso ajuda ou prejudica na sua avaliação, inclusive como delegado? Não, prejudica até, mas nós estamos chegando num extremo, aí depois volta a ficar no meio, quer dizer, quando se vê que os valores se perderam quase que todos, por consciência as pessoas vão voltar a ter aquele valor que perderam. Chegaram a um ponto, parei, dá uma freada. É o limite, aí volta, né? E tomara que isso aconteça logo, né? Eu acho que já começa a acontecer, eu acho que já, tem pessoas já que já nascem com essa destino, né, de agregar pessoas. O deputado Darcy de Matos, ele tem 2 projetos de lei que visam mais segurança nas casas noturnas no estado de Santa Catarina. Vamos acompanhar a entrevista. Eu apresentei 2 projetos de lei na Assembleia após ter acontecido aquela tragédia na Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O primeiro projeto diz respeito à necessidade de nós instalarmos um software nas danceterias, nas casas de shows, vinculado à comanda, para que as autoridades possam mensurar quantas pessoas estiveram na casa de shows, porque hoje nós não temos condições. Como é que o bombeiro vai lá ou a polícia para o show e conta o número de pessoas? O segundo projeto diz respeito à necessidade da qualificação, do treinamento, da preparação de parte dos seguranças como agentes contra catástrofes, contra incêndio, né? Essas pessoas devem ser treinadas em um número maior. Hoje me parece que a legislação exige em torno de 1 ou 2 somente. Então se faz necessário por quê? Porque se nós tivéssemos, digamos, 5 ou 6 seguranças na Boate Kiss em Santa Maria, que fossem agentes de combate ao fogo, ao incêndio, devidamente capacitados, treinados, com certeza absoluta, nós não teríamos, não teria acontecido 240 mortes. São projetos de leis que eu entendo que deverão ser debatidos profundamente na Assembleia Legislativa, mas que vão ser de fundamental importância para que nós possamos salvar vidas em Santa Catarina e, quem sabe, sirvam de exemplo para o Brasil.
Safanelli, a gente viu os dois depoimentos aí do deputado Darcy de Matos e também do deputado Ismael dos Santos, os dois com o mesmo objetivo, mais fiscalização. Isso vai dar mais força para a própria polícia? Dá mais efetivo. E a fiscalização hoje não há necessidade de chegar atropelando. Assintosamente. Meu Deus, a gente chega, eu vou fazer a fiscalização, apertando a mão de segurança, apertando a mão do gerente. Se tiver alguma coisa para dizer para ele, eu vou dizer ali na hora, não tem... E não há necessidade disso. A própria polícia, cabe à própria Polícia Civil, no caso, não, eu acho que vigilância cabe mais à Polícia Federal, é isso? Polícia Federal, isso, registrado lá. Porque às vezes o comportamento deles também não condiz com aquilo que a própria empresa determina, né? Não, isso mesmo. Já vão na base da truculência? Não é? Já se foi muito isso. Já foi pior, né? Uma competição, às vezes, lamentavelmente, sou obrigado a dizer, uma competição em segurança, peguei pelo pescoço, botei na rua, de mesmo bater, agredir. Hoje não. Hoje, sabe, eu acho que eles têm até de treino contra incêndios. É um outro tipo de segurança, né? Ele tem que ter mais conhecimento e não é pelo fato de bater que ele tem razão ou não bater ter razão. Ele tem que ter razão sem bater. Ele é um homem que está ali para evitar a violência. Ele não pode ser o primeiro a bater. Nem que ele leve um tapa no rosto ou dois, mas se ele puder conter aquela pessoa sem agredir, eu acho que ele fez a função dele. Lá no caso de Santa Maria, o próprio relatório com mais de um inquérito com mais de 13 mil páginas, eu não me lembro de um outro daqui no país com tamanha quantidade de folhas. Ali ficou provado um conjunto de erros, é isso? Conjunto de erros, que começou tudo por uma simples falha, né? Deixar aquele volume de pessoas e o guri tocar aquele foguete para cima lá dentro e a demora no liberar as portas. Falta de conscientização. Exigindo que as pessoas... Não dá para liberar porque tem que pagar a primeira conta. Se eu ver que... Claro que, na minha avaliação, eu não estava lá, mas na minha avaliação, os seguranças não sabiam o que estava acontecendo. O que estava passando lá. É isso. Foi isso. A demora ali estragou. Não foi dada a ordem. 30 segundos, mas 30 segundos numa situação daquela, com aquele material altamente inflamável, aliás, todo mundo morreu por intoxicação. E no microfone, abre as portas. Mas é o despreparo para aquele caso. Aquele caso, eu digo para o senhor, aquilo impulsionou, melhorou as casas noturnas deste país todo. E o caso da Boate Kiss não é um caso do Rio Grande do Sul. Não se pode generalizar de maneira alguma. Se ali teve descuido, teve falha, é uma coisa dali. Ali, o Rio Grande do Sul não é a Boate Kiss. Me diga uma outra coisa, em nível aqui da capital catarinense, que recebe e recebeu depois disso, porque o problema foi em janeiro e nós estávamos em plena temporada de verão ainda. A maioria das casas aqui nossas, examinadas por vocês da polícia, estavam em dia? Estão em dia. E só vê que nas nossas casas, no verão, às vezes eu falo com essas pessoas, os empresários, vem gente de fora, gente da Arábia, vem príncipe, vem... Escondidinho, mas vem com segurança, com tudo, vem gente do dinheiro aqui nessa ilha aqui. Muito obrigado, delegado Alberto Safanelli, da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. O nosso tema de hoje foi segurança nas casas noturnas. Quanto mais segurança você oferecer para as pessoas que frequentam o seu ambiente comercial, a sua casa de espetáculos, a sua casa noturna, a sua boate, enfim, um local de diversão, quanto mais segurança você oferecer, melhor será a propaganda da sua casa para com os frequentadores. O Espaço Cidadão volta na semana que vem. E lembre-se, só tem aqui na sua TV Aula.